Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula e aqui falando dos primórdios, sim, para você entender, dar valor, como é feito, em que fase da sua vida no capitalismo você se encontra. É exatamente isso. Muitas pessoas que trabalham, que conseguem guardar o seu dinheiro, e buscam os investimentos, não dão o devido valor ou não conseguem olhar para trás para ver aonde que estão aí nesta jornada. E saber aonde que estão nessa jornada é de extrema importância por dois motivos. Primeiro, para agradecer e levar aí a consciência que você é acima aí de 90% da população e outra situação para você dar valor pelo seu tão rico dinheirinho. Sim, bem na linha do tio Patinha, sabe? O meu rico dinheirinho. Isso é de extrema importância. E muitas pessoas, pessoal, trazem e vêm até essa jornada de investimento, tipo, juntou 10 mil aqui, eu vou aprender sobre investimento. Sem olhar para a importância desse juntei 10 mil. O que você fez para chegar no juntei 10 mil, juntei mil, juntei 50 mil, juntei 100 reais que seja? Você é um vencedor se está nesta fase da sua vida. E essa é a nossa conversa a partir de hoje. Então, nessa nossa aula muito simples e direta, eu quero te apresentar uma coisa que eu intitulo como a nossa linha do capitalismo, pessoal, ok? Basicamente, desculpa aí a letra, mas escrever no iPad assim não é muito gostoso. Então, a linha do capitalismo basicamente é o que? É olharmos aonde nós estamos na fase da nossa vida, darmos valor para isso e a partir disso buscar os melhores investimentos. Este é a primeira parte, a segunda parte eu vou gravar separadamente, que eu quero explicar para vocês sobre a pirâmide do investimento. Então, basicamente, vamos começar aqui pela linha do capitalismo. Bom, levando em conta que você já é um trabalhador e que você juntou um dinheirinho. Basicamente, então, dos seus 0 anos até o momento em que você começa a entrar numa faculdade, que aí é onde você vai ter opção para começar a estudar, pensar em uma profissão e começar aí a sobrar um dinheirinho, colocamos aí que você tenha passado por volta de 17 a 18 anos, ok? Então, muito bom. Depois disso, você vai passar aqui os próximos 4 anos como estudante. Para quê? Para você saber se você vai ser um dentista, se você vai ser um contador, se você vai ser um professor de educação física, se você vai ser um advogado, seja lá qual for, você tem aqui 4 anos da sua vida. Depois disso, você obviamente vai ter aí mais ou menos uns 2 anos de um estágio ou de um emprego barato, que eu costumo dizer, para só depois daqui em diante você está na sua, podemos dizer, os próximos 40, até mais, né? Nós colocamos 40 anos da sua vida na sua vida profissional, ok? Então, basicamente, pessoal, como é que funciona? Do 0 aos 18, não tem jeito. Você vai ser aí ou sustentado por um pai, ou fazendo algum bico, alguma coisa que seja aí que você possa fazer para se alimentar, para viver a sua adolescência, cumprir essa fase aí da sua vida. Nos 4 anos de estudante, podemos dizer que se você for uma pessoa diferenciada, você já começa
a ganhar aí um dinheirinho para fazer alguma situação, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho prestando serviço para alguém na faculdade, ou seja um estágio, ou seja qualquer profissão aí que comece a já te dar um dinheirinho. Nos 2 anos do estágio, a coisa começa a aumentar, porque obviamente você vai ganhar lá seus R$ 2.000, R$ 2.500, para começar a ter aí o seu salário. E desse dinheiro, obviamente, você vai separar, nem que seja 200, 300, 400, R$ 500 ou R$ 100, para pensar no que? Em você amanhã. Exatamente. Ninguém vai pensar por você amanhã. O seu amanhã só depende de você hoje, beleza? Então você está aqui na linha do estágio, essa linha verde podemos chamar aqui como a linha do dinheiro, beleza? Quando chega nos 40 anos de profissão, você começa a ganhar dinheiro e você sendo um profissional, colocando em prática, atendendo o seu cliente bem, fazendo o melhor pelo seu cliente, seja nas vendas, seja num serviço, seja numa construção, seja lá qual for, você vai começar a guardar e investir mais dinheiro. Mas eu quero fazer um corte neste momento aqui. Vou até fazer um corte aqui de amarelo. Daqui para trás, podemos dizer que você vai estar aqui com uns 22 a 24 anos. Vamos dizer que você seja uma pessoa muito dedicada, então você passou 22 anos aí da sua vida se preparando para este início da sua vida profissional. Então, com muita dificuldade, pelo menos para mim foi muita dificuldade, na época do colégio zero rendimento, comecei a trabalhar muito cedo, mas ganhando muito pouco, era para comer o lanche da escola, era para pagar a condução. Depois, quando começou a faculdade, comecei aí a ter um pouquinho mais de noção, mas mesmo assim tinha a festinha, tinha o estacionamento do carro, tinha a gasolina, tinha isso, tinha aquilo e sobrava muito pouco. E esse muito pouco aí a gente punha numa poupança, que era a única situação que eu tinha na vida, de conhecimento, por isso que eu estou trazendo aqui mais assuntos relevantes neste conhecimento para vocês. Então, nos primeiros 22 anos da sua vida, você suou e está aí próximo de se formar e próximo de começar a trabalhar com um dinheiro, ganhando um dinheiro aí um pouquinho mais substancial, podemos dizer assim, né? Sobrando 100, 200, 300, 500, sei lá, dependendo da sua realidade. Aí você começa a galgar aqui na sua vida profissional e aqui o dinheiro começa a sobrar. Pessoal, esse é o segundo corte que nós queremos fazer e é aqui aonde eu quero te ajudar. O que é esse segundo corte? Só você, vou escrever aqui para ficar melhor. Só você sabe o quanto você suou nos seus 22 anos, nos seus primeiros empregos, o quanto você teve de engolir de sapo, de patrão, de cliente, de desafios, de acordar cedo, de dormir tarde, para juntar o seu rico dinheirinho, mesmo que seja pouco até então, mas só você sabe. Nessa situação, vamos dizer aqui que você está liberando os seus 25, 26 anos, e você já tem uma gordurinha começando a sobrar. E aí vem na sua cabeça, eu quero ser um investidor. Eu preciso fazer esse dinheiro render. Vai ter aqui aulas já na sequência de juros compostos, que é que você vai entender como funciona aí uma seleção de um investimento. Aí você vai falar, poxa, se eu colocar na poupança, eu vou ganhar 0,5% ao mês. Se eu colocar numa renda fixa, eu vou ganhar 1% ao mês. Ah, se eu investir num imóvel, esse imóvel se valorizar, vamos, sei lá, vou receber 1,5% ao mês. Então você vai começar a pensar em formas de o que você tem aí para investir. E neste ponto vem uma decisão de extrema importância, que é onde falta o conhecimento, e é para isso que nós trabalhamos, para te proporcionar esse conhecimento.
Pois nesse ponto você tem uma decisão a ser tomada. Ou o meu rico dinheirinho eu coloco na mão de um gestor, ou eu vou aprender as melhores formas de investir. Eu fiz esta escolha e eu comecei escolhendo o mais fácil. Eu escolhi, no início da minha jornada, colocar na mão de um gestor. O banco me ofereceu, estava na poupança e eu coloquei num gestor. Veio a crise de 2008, esse gestor não soube administrar da melhor maneira possível nesta crise, ou não pode, ou tem os seus empecilhos, e eu acabei perdendo 60% de tudo que eu tinha economizado. Aí me veio na cabeça, será que esse gestor, quando escolheu esses ativos, quando não tomou as decisões necessárias para tomar na hora que precisava, pensou em todo o meu sacrifício dos meus 25 anos que eu passei estudando na faculdade, com o meu trabalho inicial de rendimento baixo? Será que esse gestor pensou em tudo isso? Será que quando ele foi selecionar as melhores oportunidades, ele pensou nessa minha jornada? No meu caso, não é unânime, no meu caso eu descobri que não. Como eu descobri que não? Liguei no banco, falei, olha, minha poupancinha está caindo 60%. Eu queria entender aonde que vocês estão investindo o meu dinheiro. Isso é sigiloso, eu não posso abrir para o senhor, porque faz parte da estratégia de investimento do banco, do gestor XYZ, do fundo multi alguma coisa. Não, tudo bem, eu não quero entrar em contato e criticar ninguém, eu só quero saber quais ativos que vocês compraram. Não, porque não pode e tal. Eu falei, cara, eu sou apenas um número e essa pessoa não deu a menor importância para os meus 25 anos da meu início da minha linha do capitalismo. Ele não pensou nos ônibus que eu deixei de pegar e fui andando no trajeto, que era longe, uns 6 quilômetros da minha casa até a faculdade para economizar o dinheiro do ônibus. Ele não pensou naquela pizza de sexta-feira que eu deixei de comer para guardar aqueles 30, 40 reais, que na época uma pizza valia isso, para economizar, porque deixa quieto, eu quero economizar e guardar. Ele não pensou na viagem do final de semana que os amigos estavam fazendo. Eu falei, não, eu vou ficar em casa porque eu preciso economizar. Óbvio que para os amigos a gente não falava isso, mas internamente era. Ele não pensou naquela relógio que você queria comprar e não podia comprar parcelado porque você estava no seu início. Ele não pensou em nenhum desses fatores. Ele não pensou que você queria ir para uma academia, mas você não queria, você não pagava a academia, que senão ia zerar a sua condição e você ia correr na rua. Ele não pensou em nada disso, ele simplesmente comprou o ativo que ele achou mais conveniente e talvez tenha algum benefício para isso. Hoje, do lado de cá, nessa linha do investimento, entendendo a cabeça, o mercado de gestão como um todo, a gente sabe que gestores têm muitos bônus e benefícios por investir em determinados ativos. Isso ele pensou, mas ele não pensou no meu sofrimento, isso falando para mim, não falando de vocês, ok? Não pensou no meu sofrimento que eu guardei o meu dinheirinho e 60% desse dinheiro se foi. Aí eu falei, não, se isso aconteceu, eu vou para a segunda opção e eu vou aprender a ser o meu próprio gestor. E pessoal, nesse momento apareceu uma coisa que encantou o meu coração, que eu comecei a fazer com um prazer enorme, que era selecionar ativos,
que era quanto essa renda fixa está pagando? Quanto na época, por incrível que pareça, não sou tão velho, hein, mas na época fundos imobiliários não tinha liquidez. Mas eu estudava fundo imobiliário e falava, caramba, é interessante comprar uma cota de fundo imobiliário e receber aluguel disso. Mas não tinha liquidez em 2010, 2012, não tinha. Se a gente queria comprar, não tinha. Era horrível, era muito mal falado, era tudo muito novo no Brasil e tudo que é novo era criticado. Mas me fez gostar de entender quantos por cento isso tem, quantos por cento isso tem. Se eu comprar um imóvel em construção, quantos por cento isso vai me dar? Quanto de fato eu vou estar pondo, recebendo e tirando de impostos? Então eu comecei a me apaixonar por esse mercado. E nesse momento eu comecei a entender de renda fixa, entender de mercado de ações. No mercado a gente tem aí todos os nossos perrengues que nós vamos mostrar para você nessa nossa jornada também. Mas existe aí um universo que até então estava na mão de um gestor, eu estava simplesmente focado em trabalhar e ganhar dinheiro e deixar para um gestor, que essa parte mais gostosa do meu dinheiro, do meu suor, estava sendo gerido por um gestor. Nesse momento eu comecei, foi até bom o gestor perder tudo isso, eu comecei a entender, eu falei que não, eu quero ser o meu próprio gestor. Aí eu entendi que o gestor simplesmente seleciona ativos. E depois de muito tempo eu descobri que esse gestor estava comprado em Petrobras e Vale, só mais nada. Então eu estava pagando um percentual para o banco repassar um percentual para esse gestor, para ele simplesmente ir no mercado e comprar Petrobras e Vale. Eu poderia fazer isso e economizar essas taxas que o banco cobrava para isso, e ainda cobra. E aí a coisa começou a clarear na minha vida. E aí você começa, cara, eu tenho aqui o meu início, a minha jornada, a minha conquista, e agora, na hora de eu cuidar do que eu consegui ganhar, do que eu consegui poupar, eu quero participar desse momento maravilhoso. Eu quero Óbvio, tem os seus obstáculos a ser vencidos, que eu quero aqui, justamente com o nosso universo do canal de alta, passar isso muito bem mastigado para vocês, mas essa é a linha. E eu descobri que nessa minha linha do capitalismo, que eu mesmo desenhei, a grande esmagadora maioria das pessoas não estão, ou melhor, trabalham no capitalismo até ganhar. Depois que ganhar, contratam um gestor. E é a parte mais fácil e mais prazerosa é você ser o seu próprio gestor. Se você não tiver tempo durante a semana, você pode fazer isso num sábado, num domingo. Você não precisa dispor de muitos tempos aí de análise. E o canal de alta surgiu para mostrar para vocês o que fazer, como fazer, no momento certo de fazer. É assim que nós vivemos e é por causa de uma dor desta minha linha do capitalismo que eu fui buscar e depois que eu aprendi, eu compartilhei com amigos e esses amigos me incentivaram a produzir conteúdos e nós estamos crescendo e hoje pessoas como você assistindo esse nosso vídeo, para mim é uma enorme alegria. Por quê? Porque nós estamos formando próprios gestores financeiros de uma maneira que deve, no meu ponto de vista, ser gerida com consciência, com entendendo os riscos e os retornos, com dando valor aos percentuais. É tudo muito gostoso. Então, você está assistindo isso porque de algum momento, de alguma maneira, você está aí conectado com as nossas redes sociais, ou com os nossos aplicativos, ou com os nossos grupos, ou com as nossas unidades, e saiba que você faz parte aí da nossa comunidade Canal de Alta. E é um prazer enorme te apresentar a minha linha do capitalismo, que sem dúvida você refletindo e na hora que guardar o dinheirinho e falar, e aí, ponho na mão de um gestor, compro lá um fundo multimercado que o banco está me passando, ou eu mesmo vou comprar os meus ativos? Este é o ponto. E se sua decisão for você mesmo
escolher os seus ativos, eu estou à sua disposição para transformar essa sua vida financeira, essa sua vida de investidor da melhor maneira possível. Espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Esse é apenas um de centenas de vídeos que nós temos à sua disposição. Fique com Deus, um abraço. Tchau, tchau.